Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Franciele, eu sou representante da Lancaster já há 5 anos, vendendo os tecidos da Lancaster. E desde 2019, eu e a minha irmã, a gente criou uma marca de pijamas que se chama Quitanda do Pijama. E a Júlia me convidou para falar um pouquinho dessa experiência que tem sido, né, empreender, as dificuldades, né, e como a gente faz para driblar essas dificuldades. Então, eu trouxe aqui 5 dificuldades e eu vou falar para vocês como que a gente faz para driblar cada uma ou pelo menos diminuir aí o impacto das dificuldades. A primeira dificuldade que eu tive, assim, foi a questão do curso, né, que a gente às vezes, precisa de um curso sobre, né, vendas, sobre e-commerce, sobre financeiro. Então, assim, quando tu faz um curso, geralmente é com alguém que tá muito grande, e essa pessoa muito grande, ela já tem vários processos burocráticos, e ela te passa esses processos burocráticos, e daí tu tem um calhamaço de planilhas de controles para fazer, só que tu é uma pessoa só. Então, no caso, sou eu e a minha irmã, então a gente é sócia, a gente é em duas, mas mesmo assim, como a gente tem 2 trabalhos, né, como a gente tem a gente é representante da Lancaster também, então a gente não consegue, né, só dividir tudo e tá tudo certo. Então, esses controles que as pessoas passam assim, não, tu tem que seguir isso, tem que seguir isso, tem que seguir isso, tem que seguir aquilo, a gente vai adaptando, é assim que a gente dribla. Vou dar um exemplo. A gente tinha um controle financeiro, então quando a gente fez um curso que a gente fez de aceleração de MEI, a gente aprendeu a fazer todo um controle mais assim diário. Tu tens que controlar todo dia. E, gente, eu não consigo. Então, eu olho para o que precisa ser feito e olho para a minha realidade. Então, nesse lado do financeiro, por exemplo, né? Vou trazer esse exemplo para ilustrar aqui como que a gente conseguiu. Não consigo olhar para o meu fluxo todo dia, então eu coloco datas. Eu vou olhar para ele dia tal, dia tal e dia tal. Vou olhar para ele 3 vezes no mês. E nessas 3 vezes eu vou atualizar todas as linhas, então é isso que eu faço. Então vou lá e faço os lançamentos do que tem para pagar. Às vezes eu antecipo assim, eu vou ter que pagar um boleto lá na frente, ou eu deixo ele já certinho para pagar, esqueci a palavra que se usa mais, deixo ele lá, né, prontinho para ser pago na data, ou eu antecipo mesmo. Então eu faço isso porque a minha realidade é o ideal? Não, o ideal é fazer conforme a gente aprendeu lá no curso, que é fazer todo dia. É o que eu consigo? Não, então melhor fazer do jeito que eu consigo do que fazer exatamente daquele jeito, se eu não vou conseguir executar daquele jeito. Então, essa adaptação é uma coisa bem importante, porque eu vejo muito disso. Empresas maiores ensinando quem é muito pequeno, trazem planilhas, controles, muitas coisas. E essas coisas a gente não consegue fazer, porque a gente é um só. Então, é onde tu tem que ir aos pouquinhos, né, adaptando para a realidade. E depois, quando vai crescendo, tu vai chegando lá, né, onde todos chegaram. O segundo item que eu tô trazendo aqui é a questão do fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu digo fazer tudo ao mesmo tempo, eu tô falando do processo do produto. Porque assim, eu tô falando de empreender, gente, e é empreender na área têxtil, porque existe sim uma diferença de tu empreender, né? Para cada área existe uma diferença. E na área têxtil existe essa questão do ciclo também, né? Então, assim, se tu produz o teu produto, tu vai ter um ciclo. O ciclo de criar, de ele nascer, o ciclo de tu replicar, produzir, fazer a produção e o ciclo de tu vender. Então, quando tu tá vendendo, tu já tem que estar com o outro prontinho praticamente. Quando tá vendendo, a tua próxima venda, ela já tem que estar sendo produzida. E quando tu tá produzindo, a tua próxima produção, ela já tem que estar nascendo. Então, enquanto tu tá ali focando, e tu é uma pessoa só, daí tu tá ali, ações de venda, opa, desenvolvimento de produto, opa, produção, opa, ações de venda, opa, desenvolvimento de produto. Então, é bastante coisa. Como que a gente faz para driblar um pouco dessas coisas? É claro que nem tudo dá para driblar, né?
fazer acompanhamentos. Então, assim, eu particularmente gosto de planilhas, então eu faço planilhas, fazer esses acompanhamentos, mas diminuir. Então, assim, enxugar tudo aquilo que precisa ser pensado. Por exemplo, hoje uma marca grande de moda, toda coleção ela desenvolve novos produtos. Então, toda coleção ela tá lá, prospectando tecido, prospectando aviamento, olhando tudo, desenvolvendo tudo do zero, fazendo desenhos novos, fichas novas, cadastros novos, produções. Daí, quando tu faz um produto com um tecido muito diferente, tu tem que já treinar tua costura, teu corte. Então, se a cada coleção, né, tu mudar tudo, cada coleção tu vai ter que pensar em tudo do zero. Então, uma das coisas que a gente fez para driblar é não ter que pensar tudo do zero sempre. Na Quitanda, por exemplo, a gente não muda a estrutura do produto sempre. A gente foi lançando as que a gente acreditava, foi eliminando, assim, a gente lançou essa regata, a regata não ficou tão legal e tal, eliminamos ela. O shortinho precisava evoluir, precisava ser diferente, mudamos. Mas, paralelo a isso, a gente tinha t-shirt, a gente tinha blusa, a gente tinha a bermuda, que eram a calça, que foram produtos que desde o início deram certo. E a gente não mudou. Então, a gente não precisa ficar toda a coleção de inverno pensando numa calça nova, sabe? Porque a gente deu certo aquela, então a gente usa aquela. E daí eu não preciso ficar mudando, porque outra coisa que é o tecido. Então, a gente padronizou o tecido. Então, a gente tá padronizando, porque a gente ainda tá alinhando, né? Produto, tecido, mas a gente, desde o início, não teve super mudanças assim. Então, a gente começou com tecido, daí continuou com aquele tecido, daí incluiu outro tecido. Então, por quê? Se a cada coleção eu tiver que olhar mais tecido, buscar mais tecido, testar mais tecido, fazer tudo do zero, é mais trabalho ainda e eu não vou dar conta de fazer as outras coisas. Então, assim, se tu vais fazer uma coisa sendo uma pessoa só, tu tem que diminuir a quantidade de coisas que tu tens que fazer. Porque quanto mais coisas tu tiver que definir, mudar, mais difícil vai ser. Então, a questão do tecido é uma coisa muito interessante para tentar manter. Então, vou dar um exemplo. Na Quitanda a gente usa o Abu Dhabi, né? Que é o Abu Dhabi da Avro, que também vende na Lancaster. Então, a Quitanda usa o Abu Dhabi, um dos tecidos que a gente gosta muito, e a gente lançou e ele deu certo. Então, a gente vem lançando ele e a gente só vai mudando a estampa. Então, assim, a minha costureira já sabe, no corte a gente já sabe, a gente sabe como vai ficar o caimento, eu não preciso ficar fazendo piloto para ver como vai ser o caimento, porque eu já sei. Então, eu já sei como ele vai ser, eu já sei como vai funcionar, como ele vai performar, como vai ser. E para o cliente também isso é legal, porque assim, se eu faço um material falando do tecido, eu não preciso ficar falando um monte de material falando do tecido, fazendo um monte de material falando do tecido. Eu faço um material, depois eu vou replicando, gente, essa peça aqui é nesse mesmo tecido. Então, tu vai também fixando no cliente, né, a questão do tecido, claro. Para nós é mais fácil, porque a gente tem pijama, e pijama é mais padrão, pode ser, mas né, tem vários tecidos que também tu consegue manter, mesmo não sendo pijama, né? Então, assim, vai fazer uma camiseta, ao invés de ficar sempre procurando uma meia malha diferente, usa sempre o mesmo tecido, a mesma gramatura, né? Então, tu segue um padrão, tu não vai precisar ficar pensando tanto e daí com isso tu diminui as tarefas. E daí, quando tu tá pensando assim, fazer várias coisas ao mesmo tempo, nessa questão que eu falei do tecido, tu já diminui tarefas lá no nascimento dele. Então, te sobra mais tempo para pensar no teu vender. Então, ali na etapa produção, se tu fala sempre com o mesmo fornecedor, se tu já tem um combinado com ele, forma de pagamento, entrega, toda essa parte burocrática já alinhada, se tu não ficar mudando de fornecedor, tu vai ter sempre o mesmo. Então, diminui tarefas naquela etapa, sobra tarefa nas outras. Então, isso para todas as etapas. Então, assim, fazer tudo ao mesmo tempo é muito difícil. Então, quanto menos, né, quanto mais padrão for, mais fácil vai ser para poder dar conta de tudo. Então, eu trouxe essa como algo bem difícil, porque eu vejo que não só a gente, mas muita gente passa dificuldade nesse detalhe. Terceiro ponto é a matéria-prima, né? Achar fornecedor
que atenda quem é pequeno. Eu trago isso não só como quitanda, mas como representante. Eu sempre atendi muito cliente que não achava fornecedor para quem era pequeno. E foi uma das coisas que eu fiquei muito feliz, e por isso que eu gosto tanto da Avro, desde o nascimento da Avro, porque assim, a Lancaster criou a Avro e a Lancaster é uma empresa grande, então assim, tem um padrão que atende quem é grande. E pega esse mesmo padrão de tecido e atende quem é pequeno. É muito valioso isso. Por quê? Vou trazer aqui detalhes para vocês. Porque assim, ó, quem é uma marca grande de roupa, né, ela faz um padrão de qualidade, ela tem um controle de qualidade, gente, bem rígido. Então, assim, eu recebo um tecido. Existe toda uma conferência, existe toda uma análise de qualidade, de gramatura, para saber se está certo, para saber se está errado, se passa, se teve a questão do... se aquela cor não vai desbotar. Então, tem todo um controle de qualidade quem é grande, quem é uma marca grande. Então, se tu trabalha com fornecedor, que ele trabalha com quem é pequeno e também trabalha com quem é grande, ele tem um padrão de qualidade, porque ele atende quem é grande. E esse grande cobra dele. Então, ele tem esse padrão. Se ele está conseguindo atender quem é uma marca grande, é porque tem esse padrão. E isso tira de ti muitas preocupações, porque se tu trabalha com um fornecedor que não tem padrão, o teu produto daqui a pouco vai ter algum problema de qualidade, e quando tu descobrir isso, vai ser lá na ponta, quando o teu produto já está no teu consumidor. Então, ter aliados, né, fornecedores, que são fornecedores grandes, que atendem quem é grande e também atendem quem é pequeno, é muito valioso e muito legal. E é por isso que eu sou também tão feliz com a questão da Avro, porque atende quem é grande, atende quem é pequeno, existe um padrão de qualidade. Então, assim, quando tu fala, por exemplo, na questão de sustentabilidade, né? Quem é pequeno, quem está começando agora, assim como a gente, provavelmente passa por isso, assim. A gente tem toda a questão de se questionar, de perguntar, de ver, de ir atrás. Mesmo que a gente não faça produtos com material de garrafa PET, por exemplo, isso não quer dizer que a gente não tenha preocupação com a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, tu não tem como na área têxtil ser 100% sustentável, né? Porque só o fato de tu existir na área têxtil já é um problema. Mas a gente tenta ser o mais sustentável possível. Então, quando tu trabalha com quem é grande, tu tem mais acessos a esses detalhes também. Tu tá trabalhando com uma empresa, por exemplo, como a Lancaster, a Avro, né, que é a Avro e a Lancaster, que tem o quê? Um tratamento de água. Então, assim, não tá ali descartando água de qualquer jeito no meio ambiente. Então, esses detalhes são detalhes que vão muito além, né, de às vezes tu ir lá e só pegar e fazer t-shirt com um tecido que veio da garrafa PET, por exemplo. Porque tem muitos outros detalhes, assim, como que essa empresa lida com o funcionário? Como que ela trata as pessoas que trabalham com ela? Como é essa empresa na sociedade? Não só o produto ali que ela está vendendo, porque tem empresa que às vezes vende um produto assim, mas nem tem atitudes, né, e com os funcionários de forma, não age de forma ética, enfim. Então, quando a gente trabalha a questão de achar fornecedor, ela é uma dificuldade bem grande. Sim, acho que todo mundo que é pequeno tem essa questão do achar fornecedor, procurar fornecedor que atenda. É claro, como que a gente driblou isso, né? No meu caso, não tive esse problema, porque todos os tecidos que a gente trabalha são os tecidos da Avro, né? Da Lancaster. Então, a gente trabalha com a Lancaster e começou com os tecidos, né, quando surgiu a Avro e tal, na quantidade menor. Então, a gente não tem isso porque os nossos tecidos são todos estampados. Então, o que eu digo, né? O conselho que eu dou é o quê? Buscar esses fornecedores que não são fornecedores assim, não, eu não consigo atender quem é grande, né? Por quê? Porque é uma escolha, é um propósito, ou é porque não consegue? Né? Então, tentar entender isso nos fornecedores é legal. E buscar parceiros que já sejam grandes, assim como a Lancaster, né, que tem a Avro, né, e daí já tem um padrão de qualidade. Vai seguir, então vai te entregar um produto que tu não precisa ficar sempre assim questionando, ai meu Deus, será que vai criar bolinha? Será que vai, né, resistir quantas lavações? O que será que vai acontecer com esse tecido depois, sabe? Então, essa é uma questão bem legal.
que eu trago, que é uma dificuldade. E claro, a forma de a gente driblar é porque a gente tem, né, não tem outros fornecedores, né? A gente tem só de tecido liso que a gente compra em outro fornecedor, mas 95% dos nossos produtos são estampados. O que eu diria também, né? Não tenha um monte de fornecedor, né? Tenta, acha um fornecedor, tenta buscar a maioria com aquilo. Então, assim, vou fazer produto estampado. Daí vai, compra produto estampado aqui, pronto, produto estampado lá, produto estampado lá. Vai ter uma gama muito grande, a gente é pequeno, então quanto menor for a quantidade de fornecedores, quando é pequeno, melhor. E claro, se vocês falarem com alguém que é uma empresa grande e enorme, talvez essa pessoa vai dizer, não, que isso, não pode apostar todas as tuas fichas num único lugar. Sim, tu não pode, quando tu é grande, tu pode se dar esse luxo de não apostar as tuas fichas. Da mesma forma, eu falo na questão da costura, sabe? Hoje a nossa costura, ela tá assim numa única costureira. Como que eu faço para, assim, cuidar? Porque, assim, se essa costureira fica doente, né? Tem toda essa questão. Então, assim, se o fornecedor atrasa. Então, como que a gente dribla, assim, no meu caso, né? Claro, cada um também vai aí, né, descobrir o seu melhor. Eu tento antecipar. Então, assim, antecipo compra, porque se der algum problema eu tenho mais tempo. Então, assim, eu sou pequena, eu consigo trabalhar mais essa questão de antecipar do que alguém que é grande. Então, esse grande, ele vai ter vários fornecedores, né? Tira de um, bota para o outro e vai fazer isso. Mas eu sou pequena, eu não vou conseguir pegar, olha, fulano, eu quero negociar aí contigo a minha produção, eu vou tirar desse lugar e vou jogar para esse, tu negocia aí comigo, são 100 metros, sabe? Não vai conseguir. Então, assim, é melhor eu me antecipar, passar os pedidos mais antecipados, me programar melhor, né, me organizar melhor, do que eu ter diversos fornecedores, no caso, quando a gente é pequeno. E, claro, essa é a minha visão, né, o que eu venho sentindo, né, desde então. Um quarto ponto que eu trago, que é uma dificuldade de quem é pequeno, é a questão emocional. Se mantém empolgado fazendo tudo sozinho, a questão da solidão do empreendedor, né? Que eu acho que isso deve ter não só na área têxtil, mas eu vejo que isso é um problema e eu acho que a gente tem que olhar para isso com carinho e tentar buscar pessoas que estão empreendendo também para trocar ideia. Eu acho que isso é legal, sabe? Então, assim, participar de um curso onde tem outras pessoas que estão empreendendo e vão trocar ideia, conversar volta e meia com pessoas que estão empreendendo, isso vai ser importante para quem está nesse caminho, porque assim tu vai se identificar, tu vai ver que aquilo que tu acha assim, poxa, isso tá super dando errado pra mim, e daí, não é só pra ti, sabe? É pra todo mundo que isso deu errado, outras pessoas também passam por isso. Então, essa questão da solidão e do emocional, eu acho que é uma das dificuldades de empreender, não só na área têxtil, eu acredito que daí em todas, né? E eu trago como um ponto, porque sim, eu penso que esse é um ponto para ser cuidado. E o quinto, que eu penso ser uma grande dificuldade de muita gente, é o dinheiro. Porque empreender, gente, requer investimento, né? Então, não dá pra gente dizer assim, vou começar um negócio e não tenho nada. Então, assim, só que aí que tá. E daí é a questão assim, você começou uma marca na área têxtil, começou como? Tinha dinheiro, não tem dinheiro? Que quem é grande, quem já tem grana para investir, vai começar de um patamar. Quem não tem grana para investir, vai começar de outro. Então, assim, na Quitanda a gente começou com pouquíssimo, assim, porque a gente não tinha. Então, a gente criou uma forma de arrecadar e juntar um pouco de dinheiro antes de começar. E depois a gente foi fazendo tudo, assim, tudo que dava pra gente trocar, a gente trocava. Então, assim, uma forma de começar com pouco dinheiro seria assim, a cada coisa que tu vai fazer, tu procura pensar assim, tem alguém no meu círculo de pessoas, de conhecidos, que faria isso em troca da minha peça, sabe? Tem tal pessoa, e daí faz a proposta, sabe? Olha, eu te dou, né, vou citar os meus exemplos, assim,
A gente começou e assim, eu vim, né, da indústria têxtil, fui estilista e sempre participei muito de fotos de peça e sei que foto vende, que foto é importante, que ter a foto vestida na pessoa é importante. E ter a foto vestida na pessoa, não só em mim, na Sinara, mas tem outras pessoas também. Então a gente começou e as fotos que a gente fez foram com pessoas que a gente conhecia. E desde então a gente vem trocando por peça. Eu tenho isso e eu te dou isso de pijama. E daí tu faz a foto e tu é modelo pra mim. Pode ser? Pode ser, fechou. A pessoa ama os pijamas e quer o pijama. Então faz foto pra mim. Ou às vezes a pessoa vinha, eu vou comprar pra família toda. Eu precisava de uma foto de família. Daí a pessoa, não, eu vou fazer, porque eu vou fazer uma foto pro Natal da família toda. Então eu te dou 20% de desconto e tu me dá a foto pra eu postar? Pode ser. Fechou, sabe? Então, assim, tudo muito pensado, negociado, tentado trocar e permuta e vai, sabe? Porque é muito difícil tu começar se tu não tem grana pra investir, pagando pra tudo, sabe? Eu vou pagar pra fazer a logo, eu vou pagar pra fazer isso, eu vou pagar pra fazer isso, eu vou pagar o tag, eu vou comprar 1000 tag. Que é outra coisa, assim, a gente agora, depois de quase 2 anos, que a gente comprou o tag e mandou fazer numa gráfica. Antes a gente imprimia, então a gente comprava as folhas e a gente não colocava o tag em todas as peças. Como a nossa venda sempre foi online, a gente colocava na hora de vender, porque daí não amassava, ficava ali certinho, né? E na hora de colocar pra vender, a gente ia lá, colocava na peça, só que a gente imprimia. Então a gente tem uma impressora que é boa, não custou super, né, caro, a gente na verdade até já tinha ela. A gente comprou umas folhas mais grossas, fez uns testes, deu certo, a gente imprimia alguns tags e deixava eles prontos para fazer. Assim, era o cartãozinho, o adesivo que a gente mandava, e a gente foi fazendo assim, porque era a forma que a gente tinha para aquele momento. E nesse caso foi até bem bom, assim, porque a gente foi testando, porque às vezes eu já vi isso acontecer, sabe? A pessoa vai lá e compra 1000 metros de algum aviamento personalizado, ou vai lá e compra 1000 tags, daí depois tá lá com o tag, daí o tag já não tem mais a cor que tu queria, tu já mudou a fonte, tu já não tá naquela vibe, porque quando a gente tá começando uma marca, é muito fácil de a gente ir testando. Se a marca no início, ela é o quê? Ela é um teste. Tu começa ela e tu começa testando. Vai por aqui. Isso podia ser melhor. Isso podia ser melhor. Daí tu vai melhorando. Só que se nesse melhorando, cada vez que tu for fazer, tu for ter um gasto enorme, é um problema. Então, essa parte do dinheiro que eu vejo que é uma dificuldade bem grande para quando alguém começa alguma coisa, a forma que a gente fez para driblar foi a cada coisa que precisava ser feita e paga em dinheiro, a gente tentar ou negociar com pijama, ou fazer a gente mesmo, ou imprimir em casa, e assim a gente ir enxugando para não ter um gasto grande, e com isso, e também vendo se aquilo fazia sentido ser daquele jeito. E quando a gente, faz sentido, a gente vai fazer sempre assim agora, né, tá bem legal, deu certo, então vamos pedir uma quantidade maior. Então, acho que é isso, né? Eu acho que eu era para fazer um vídeo aqui de 5 minutos. Acho que eu fiz um vídeo enorme, porque eu falo demais. Espero que eu tenha ajudado alguém e qualquer coisa, mandem aí. Eu tenho uma página também no Instagram que se chama Vem Rabiscar, com K no final. E a Quitanda do Pijama é @Quitanda do Pijama com K. E quem quiser conhecer a página do Rabisca ou quiser conhecer a Quitanda, sejam bem-vindos.